Amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, nós vamos ler os 2 primeiros versículos. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Nos diz a santa palavra de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai Santo, os nossos corações estão abertos para receber a Tua palavra. Abençoa-nos nesta noite com a Tua palavra. Traz, Senhor, transformações, curas, milagres. Faz, Senhor, com que a Tua palavra venha com esta unção de cura e alcança, Senhor, a cada um na sua necessidade. Em o nome de Jesus Cristo, assim oramos. Amém. Meus amados irmãos, o Espírito Santo tem trabalhado em nosso meio, conjuntamente com a palavra de Deus, no sentido de reestruturar os nossos processos mentais, para conduzir o nosso raciocínio, as nossas mentes, os nossos pensamentos, a enfocar meios para trazer a cura para todas as áreas das nossas vidas. As últimas mensagens que nós temos tido a oportunidade de refletir tem sido no sentido de encontrar perdão e cura. Porque se houver saúde, se os nossos processos mentais forem saudáveis, nós vamos experimentar a concretização da boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas, que é o plano perfeito de Deus para as nossas vidas. Para cada pessoa, Deus desenhou um plano perfeito. E o desejo de Deus é que esse plano perfeito seja realizado durante a nossa existência aqui na terra. Então, meus amados irmãos, há um trabalhar do Espírito Santo para que nós estejamos aptos à realização do plano perfeito. E para isso, o texto que nós lemos diz que é preciso que de um lado os nossos corpos sejam apresentados a Deus por sacrifício vivo, santo e agradável. E por outro lado, ou em consequência de, as nossas mentes sejam transformadas pela renovação. Então, meus amados irmãos, seja no sentido coletivo, quando nós nos referimos à nossa família, à nossa igreja, à nossa cidade, ao nosso país, seja no sentido pessoal, no que diz respeito à nossa carreira profissional, à nossa vida financeira, à nossa vida sentimental e a tantas outras áreas, onde houver algum tipo de enfermidade,
de esterilidade, de improdutividade. A palavra de Deus diz que virá o perdão. E depois, a cura vai brotar de dentro para fora, pelo poder de Deus. Eu acho incrível que o método que o Espírito Santo utiliza para que os nossos processos mentais sejam curados é o método de inculcar os pensamentos de Deus no nosso espírito e na nossa alma. Existem pensamentos de Deus a nosso respeito que são para o nosso espírito. Então, o Espírito Santo aloca esses pensamentos e essas ideias de Deus no nosso espírito. E existem pensamentos de Deus que são para as nossas almas, porque dizem respeito às nossas emoções, aos nossos sentimentos. Então o Espírito Santo também coloca esses pensamentos em nossas almas. Seja em nossos espíritos ou em nossas almas, os pensamentos de Deus são colocados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo faz isso, introduzindo a palavra de Deus no nosso interior. De acordo com Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Às vezes você ouve a palavra de Deus repetida na igreja e em outros ambientes. Essa repetição da palavra de Deus faz parte desse método do Espírito Santo, que é inculcar a palavra em nosso interior. E o que é inculcar? Inculcar, de acordo com os dicionaristas, é gravar, é imprimir algo no espírito de alguém, é repetir seguidamente algo a alguém, até que aquilo fique gravado no seu espírito e em sua alma. Vejam os irmãos que são palavras sinônimas de inculcar: reprisar, reiterar, repetir e incutir. Então, inculcar é uma palavra bíblica. Desde o Pentateuco, em Deuteronômio, o povo hebreu estava sendo preparado para viver na terra que manava leite e mel. Eles sairiam como saíram da condição de escravos, e passariam a ser fazendeiros, a serem agropecuaristas, a serem mineradores, a exercerem o controle e a gestão política interna e externa daquela nação. E Deus, por meio de Moisés, deu instruções precisas como eles deveriam se comportar na nova terra, para que eles fossem felizes, para que eles se multiplicassem, para que eles fossem prósperos e para que os seus dias de vida fossem prolongados. E Moisés recomendou que esse conhecimento que eles estavam recebendo de Deus, que esse capital de conhecimento fosse transmitido de geração a geração, e que eles transmitissem aos seus filhos.
e transmitissem também aos filhos de seus filhos, e que esses também transmitissem aos seus descendentes, e assim sucessivamente, para que todas as gerações fossem beneficiárias dos favores de Deus e prosperassem naquela terra. E a didática para a transmissão desse conhecimento era exatamente inculcar aqueles preceitos para que fossem gravados em seus corações. O texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 a 9 diz assim: os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Tu os inculcarás a teus filhos. Vejam, irmãos, o método era inculcar aqueles mandamentos nos corações dos filhos e dos netos. E como fazê-lo? E deles falarás, seja sentado em tua casa, seja andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Atá-lo-ás a tua mão como sinal, ou seja, amarraria um lembrete na mão e os levarás como uma faixa frontal diante dos teus olhos, ou seja, seria como escrever os mandamentos na testa. Versículo 9: tu os escreverás nos umbrais e nas portas de tua casa, ou seja, nos batentes das portas e no portão de entrada da casa. E para onde aquele filho ou aquele neto se virasse, ele estaria lendo, ele estaria vendo, ele estaria ouvindo os mandamentos do Senhor, que garantiria que eles fossem prósperos na terra que o Senhor os levava. É o que o Espírito Santo tem feito conosco aqui dentro desta casa de oração, revelando-nos os projetos de Deus. E os projetos de Deus ultrapassam as nossas próprias pessoas. Porque os projetos de Deus alcançam os seus filhos, alcançam os seus netos, alcançam os seus bisnetos, tetranetos e até 1000 gerações, porque o projeto de Deus, ele ultrapassa a nossa própria existência e ele alcança as gerações seguintes. Os seus filhos e os seus netos serão beneficiários da sua fidelidade a Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 6, Deus diz: trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, meus amados irmãos, o Espírito Santo tem revelado projetos de Deus a nosso respeito, apresentando-nos os pensamentos de Deus a nosso respeito. E os pensamentos de Deus a nosso respeito são altos. Por mais otimistas que nós sejamos, Deus, ele vai nos surpreender, porque ele vai fazer muito mais além daquilo que nós sonhamos, pensamos ou desejamos. O projeto que Deus tem a seu respeito alcança os seus descendentes, e o texto que nós lemos diz que até 1000 gerações. E ele é infinitamente maior, muito mais além daquilo que nós poderíamos desejar ou pensar. A esse respeito, Paulo, em Efésios capítulo 3, versículo 20, diz o seguinte: agora, glória seja dada a Deus, pelo seu grandioso poder, operando em nós, é capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além de nossas mais altas orações, anseios,
pensamentos ou esperanças. A Ele seja dada a glória para todo sempre, por todas as gerações na igreja, por meio de Cristo Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, entendendo o que Deus quer e como Deus quer, nós podemos começar a realizar as coisas, não a nossa maneira, mas podemos realizar a maneira de Deus. Podemos realizar de uma maneira eficaz, para que venha a cura. E a cura brote em todas as áreas de nossas vidas, como uma fonte transbordante. E quando nós falamos que a cura vai brotar como uma fonte de água transbordante, não importa se a sua vida tem sido um deserto, porque o que realmente importa não são as condições em que nós vivemos, não são as condições apontadas numa perspectiva futura, mas o que importa é o que Deus diz na sua palavra. E Ele diz que abrirá rios no deserto. Isaías capítulo 49, versículo 18, Deus diz: abrirei rios no alto das montanhas, e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de água, e a mais terra seca em mananciais de água. Então Deus está dizendo que a água começará a brotar em sua vida como um manancial, como uma fonte. Porém, isso não acontece automaticamente. É preciso que haja uma decisão. E essa decisão está em suas mãos. E está em seu coração. Somos nós quem decidimos. É você quem decide se vai continuar a usar as mesmas velhas receitas que até agora não funcionaram. Ou se funcionaram, não funcionaram a contento. Ou não funcionaram plenamente. Ou não funcionaram abundantemente. Porque existem áreas em sua vida que estão em sequidão. E o que Deus nesta noite está dizendo é que Ele vai fazer brotar uma fonte de água viva exatamente nessas áreas que estão secas, desérticas. Todavia, é você quem decide. Você vai continuar a utilizar o mesmo estilo de adoração? Você vai continuar ou não com a mesma estrutura de pensamentos? Você vai continuar ou não com o mesmo vocabulário, com os mesmos sentimentos, com as mesmas avaliações, com os mesmos julgamentos? Existem servos de Deus, a quem Deus perdoou e justificou. Porém, nós avaliamos e os condenamos. O que o Espírito Santo está nos dizendo, irmãos, nesta noite, é que é possível abandonar o velho método. É possível abandonar aquela velha forma de fazer que não tem dado certo e fazer uma conversão de 180 graus e entrar em uma nova rota para experimentar as novas receitas de Deus para as nossas vidas. Novas, porque são novas a cada manhã, como são novas as misericórdias do Senhor. Mas as receitas de Deus,
os métodos de Deus. Eles são métodos testados, aprovados e comprovados. Milhões de pessoas que levaram a sério as situações negativas de suas vidas e as advertências do Espírito Santo deixaram que Deus lhes ajudasse. E para isso fizeram uma decisão radical, optando render-se a Cristo. Não uma rendição parcial, mas uma rendição completa, total e absoluta, e relegaram as suas próprias experiências, o seu próprio saber a um segundo plano, para que pudessem render-se completamente a Deus, levando-se a si mesmos ao altar de Deus, para que pudessem ser oferecidos em sacrifícios vivos. O que o texto está falando nesta noite é: saia do seu lugar e vá até o altar de Deus e coloque-se no altar de Deus, para que seja oferecido você mesmo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo fez isso. E ele descreve a sua experiência em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dizendo: fui crucificado com Cristo, agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, no texto que nós lemos em Romanos 12, o apóstolo, ele está instando aos seguidores de Cristo para que deem esse passo em direção ao altar de Deus. E ali no altar de Deus, rendam-se completamente ao Senhor. E a palavra faz-nos entender que se isso não acontecer, na forma como está descrita na palavra de Deus, nós nunca vamos poder experimentar a plenitude da alegria, a plenitude da bênção, a plenitude da realização, tanto no plano individual, como também coletivamente. Então, a grande necessidade, tanto no que diz respeito à sua vida pessoal, como também no que diz respeito à sua família, à igreja, à cidade, à nação, seja a nação brasileira ou outra qualquer nação, a grande necessidade é rendição completa e absoluta a Deus. E essa grande necessidade, ela pode ser chamada de humilhar-se debaixo da potente mão de Deus. Eu passei, irmãos, esta semana inteira com o coração acelerado, ainda ouvindo a voz do Senhor ecoando com a mensagem de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Porque quando Deus fala, a sua voz permanece ecoando. Deus fala de uma maneira tão forte que o salmista diz: uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi. E a palavra de Crônicas, segundo livro das Crônicas, 7:14, diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer curar a sua terra. E a sua terra pode ser a sua casa, a sua família. Porque Deus quer salvar a sua família, toda a sua família. Deus quer abençoar a sua família.
Deus quer curar a sua família. O projeto de Deus é que a sua família seja uma família abençoada, seja uma família modelo na terra. A sua terra pode ser também a sua carreira profissional. Pode ser a sua empresa. Pode ser a sua trajetória acadêmica. Porque Deus quer abençoar o trabalho das suas mãos. Seja um trabalho braçal, seja um trabalho intelectual, o que vai fazer a diferença não serão os títulos acadêmicos, não serão as competências certificadas, o que vai fazer a diferença é a bênção do Senhor, porque é a bênção do Senhor que vai trazer o brilho sobre o seu trabalho, é a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. A sua terra pode ser também o seu próprio corpo físico, que precisa de uma cura, que precisa de um milagre, que precisa de um órgão novo, que precisa de um rim novo, que precisa da criação de qualquer órgão. Há poder de Deus para que este órgão seja criado pelo poder de Deus. A sua terra pode ser também a sua vida financeira, pode ser a sua vida sentimental, que está enferma, que está estéril, e Deus quer ativar um sistema de alta produtividade na sua vida financeira. Ele quer realizar o milagre da multiplicação, porque Deus ainda tem a moeda de ouro na boca do peixe. Esta noite é uma noite de decisão, mas é também uma noite de fé, é também uma noite de milagres. E Deus está dizendo que existe um método eficaz, existe um método infalível para que venha a cura, porque Ele diz: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Esse é o método que traz a cura para a nossa terra. Agora, meus amados irmãos, apesar de consistir em 4 atitudes, que são atitudes indissociáveis, conforme nós já falamos para os irmãos, que é humilhar-se e orar e buscar a sua face e se converter dos seus maus caminhos. O ponto de partida, o primeiro degrau é o humilhar-se. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 6, o apóstolo diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, porque a mão de Deus está estendida para salvar, para abençoar, para curar. Mas aquele que se coloca debaixo da potente mão de Deus deve fazê-lo com um coração quebrantado, com um coração contrito. Então o apóstolo diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Há uma tradução bíblica que diz: para que ele vos exalte no tempo certo. O Espírito Santo quer que você saiba que o socorro do Senhor vai lhe alcançar no momento exato. Mesmo que no seu sentir o tempo já tenha passado, mesmo que no seu sentir já seja tarde, porém, esse sentir que Deus não agiu no tempo certo, é um sentir humano, porque ele é produzido pelo próprio coração. Mas nessa noite Deus está enviando a sua palavra, para que esse sentimento de que o tempo passou e as coisas não aconteceram, Deus está enviando a sua palavra
para que esse sentimento seja subjugado ao poder da palavra de Deus, seja neutralizado pelo poder do Espírito Santo, e você passe a ter o conforto e a convicção de que você é alguém que é guiado pelo Espírito Santo. Tenha a mais absoluta certeza que é um projeto de Deus na sua vida, e esse projeto é muito maior do que você pode imaginar, e o tempo não passou inútil. O que o apóstolo Paulo diz a esse respeito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, é coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos não ouviram, que o coração, nem o coração humano imaginou, tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E a igreja está aqui. A igreja trabalha em parceria com o Espírito Santo para ajudar você a preparar o seu meio ambiente, para que quando o tempo certo da exaltação de Deus chegar, o seu meio ambiente esteja preparado para suportar o grande milagre de Deus na sua vida. É dentro, meus amados irmãos, dessa perspectiva espiritual que nós podemos entender que Deus exige a nossa rendição completa, absoluta e irrestrita. A entrega completa, a entrega plena, absoluta, é a maior necessidade do crente. É por isso que Paulo diz: rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, leve os vossos corpos ao altar de Deus. É uma revelação que Paulo recebeu do Senhor Jesus, e ele a apresenta a nós como uma necessidade de muita urgência, tanto que o apóstolo ele faz um apelo dramático para os crentes de Roma e que serve para nós também. Ou seja, ele está dizendo: eu peço encarecidamente a vocês, eu suplico a vocês, pelo amor de Deus, apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E quando nós combinamos esse texto de Romanos capítulo 12 e versículo 1, com o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 23, nós começamos a entender a razão desse apelo dramático de Paulo, a razão daquele estado de aflição, ao pedir tão encarecidamente, ao rogar aos irmãos pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus. Ele amava muito aqueles crentes de Roma, e Paulo sabia que se eles não tomassem essa atitude, entregando seus próprios corpos perante o altar de Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, eles não alcançariam a realização do projeto perfeito de Deus para as suas vidas, que Ele próprio chama de boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em 1 Tessalonicenses, então, o texto diz: ora, o Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa entrega é uma entrega tríplice, porque ela compreende o espírito, a alma e o corpo. E ela é um símile do holocausto do Antigo Testamento.
que foi estabelecido pelo próprio Deus, quando a oferta apresentada seria queimada na sua integralidade, para que o cheiro daquele sacrifício subisse às narinas do Deus Altíssimo. É o que nós podemos ler em Levítico capítulo 1 e versículo 2 em diante, a forma como Deus estabeleceu essa entrega total do sacrifício em seu altar. Diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, quer seja do gado ou do rebanho de ovelhas, se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes descendentes de Arão trarão o sangue e o derramarão nos lados do altar que está na entrada da tenda do encontro. Depois se tirará a pele do animal, que será cortado em pedaços. Então os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida arrumarão os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no altar do Senhor. As vísceras e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote queimará tudo isso no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. A entrega tem que ser total. A entrega tem que ser completa. E toda a oferta preparada no fogo, toda a oferta, o sacerdote queimará tudo isso no altar. E isto se fará em aroma agradável ao Senhor. Não é possível haver um sacrifício parcial. O sacrifício tem que ser total. Quando o apóstolo está dizendo: apresentem os seus corpos em sacrifício vivo no altar de Deus, ele está dizendo: apresentem o seu ser na sua integralidade. Apresente o seu espírito. Não envolva o seu espírito com assuntos espirituais incompatíveis com Deus. Apresente a sua alma, os seus sentimentos, as suas emoções. Não envolva a sua alma com coisas incompatíveis com o altar de Deus, e apresente o seu corpo. A entrega tem que ser total e absoluta, e essa é a maior necessidade do crente que vai ao altar de Deus. Aleluia. O convite do Espírito Santo é para que nesta noite nós nos comprometamos com Deus, talvez de uma maneira nova. O convite do Espírito Santo é para que nós nos rendamos a Deus de maneira tal que não exista nada mais importante nesta terra. Nenhuma paixão poderá superar essa entrega total, completa, irrestrita e absoluta. Isso significa que você talvez terá que tomar atitudes que nunca tomou, porém a sua terra vai ser curada. Porque a palavra de Deus diz que uma nascente de águas vivas vai começar a brotar nesse deserto que você está vivendo. A sua terra vai se tornar uma terra produtiva.
A sua terra vai ser uma terra abençoada, uma terra curada, uma terra fértil, uma terra que emana leite e mel. Vai ser a terra dos milagres, vai ser a terra da prosperidade, vai ser a terra da abundância, porque Deus diz: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu não venho aqui para mentir. Eu não venho aqui para dizer que se você vier 7 quartas-feiras aqui e fizer uma campanha, as coisas vão mudar na sua casa. Mas eu estou aqui nesta noite em nome do Senhor Jesus para dizer a você que se houver arrependimento, que se houver quebrantamento, que se houver a busca da face do Senhor, que se houver uma conversão, virando-se para o lado que a voz de Deus está dizendo, esse é o caminho, andai nele. Deus diz: eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra. Aleluia, aleluia. Talvez as coisas não tenham acontecido como você gostaria, mas nessa noite Deus está dizendo: se você tomar uma decisão, se você tomar uma decisão em seu coração, agora tem algo. Este tipo de compromisso não é algo que pode ser revogado. O compromisso com Deus não é o tipo de compromisso que amanhã eu posso chegar a Deus e falar: Senhor, olha, eu não tinha pensado muito bem, eu estava sob forte emoção, eu estava pressionado e tomei essa decisão. Eu não estava em condições de tomar essa decisão. Quando você faz uma aliança com Deus, essa aliança, ela é irrevogável. Essa aliança não pode ser quebrada sem que haja os efeitos e os danos de uma aliança quebrada. Mas essa noite nós estamos aqui. O amor de Deus está aqui. A misericórdia de Deus está aqui. A bondade de Deus está aqui. A salvação de Deus está aqui. E onde quer que você tenha caído, você pode se levantar, porque a mão do Senhor está estendida para te levantar nesta noite. Aleluia. Eu quero convidar os irmãos para que se coloquem de pé, enquanto nosso querido irmão Onésimo estará louvando ao Senhor com um hino. Eu quero convidar pessoas, primeiramente, que têm se afastado da casa de Deus, ou que têm se afastado não formalmente da casa de Deus, porque não pediu o seu desligamento da igreja, mas que têm, porventura, deixado de congregar ou deixado de participar da ceia do Senhor. Eu quero convidar você para vir aqui à frente, para este ato de restauração da sua aliança com Deus. Glória a Deus. O segundo convite que eu quero fazer desta noite é para pessoas que ainda não entregaram a sua vida a Cristo e que estão conosco aqui presente, ou que estão conosco pela internet, para que o façam neste exato momento. Nós estamos em um ambiente de família. Nós estamos na nossa casa. Nós estamos em um ambiente em que o desejo de cada irmão é fortalecer o outro irmão. É ajudar o outro irmão a levar a sua carga pesada. Você não precisa ficar constrangido em vir aqui à frente para receber o auxílio e a ajuda de outros irmãos. Aleluia. Aleluia. Glória seja o nome do Senhor. Deus está agindo em sua vida. Deus tem esse plano perfeito. Esse plano perfeito de Deus, ele foi concebido antes que você fosse gerado.
Glória a Deus. A Bíblia diz no Salmo 139 que éramos nós ainda substância informe, e Deus já via e escrevia os nossos dias por antecipação. Deus tem uma linda história escrita a seu respeito. Glória a Deus.